Eu vou te mostrar o segredo para você vencer o CDI, o Ibovespa, o IDIV, qualquer outro índice e fazendo isso de maneira simples e prática. O velho arroz com feijão. Você duvida? Então fica comigo até o final do vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, consultor de valores imobiliários e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E neste vídeo eu vou te mostrar o método que ninguém te revela para você superar os principais índices do mercado financeiro. Inclusive, investindo tal como a média faz, mas com um comportamento que seja diferenciado da média. Eu vou te mostrar como. Primeiro, vamos pegar aqui apenas o Ibovespa e o IFIX para você entender aonde eu quero chegar. Vamos pegar apenas o corrente ano, o ano de 2024, em que o Ibovespa subiu 3,07%. O IFIX subiu 2,11%. Mas o detalhe é, o Ibovespa subiu 3,07, chegando a ter uma queda aqui de 7,99% entre 7 de maio até 18 de junho. Então, em pouco mais de um mês, o Ibovespa caiu 8% arredondando. Já o IFIX, do seu topo, em abril, ele chegou a cair 3,73% até junho. Aqui você já percebe o seguinte, o Ibovespa em pouco mais de um mês caiu 8%. Já o IFIX, em mais de 2 meses, caiu 3,7%. Uma queda bem inferior num prazo maior. E aí depois disso, como foi a recuperação no IFIX? Calma que eu já vou chegar lá e vou te mostrar o segredo aqui. Que não é nenhum segredo, na verdade. Só que ninguém fica te falando por aí. Como foi a recuperação do IFIX? Subiu 2,54% desde o seu fundo deste ano. E o Ibovespa, como ele funcionou? A recuperação foi bem mais forte. O Ibovespa subiu quase 15%. Isso do dia 13 de junho até agora, dia 27 de agosto. Então você já consegue notar o seguinte, que o Ibovespa, o principal índice de ações no Brasil, mais antigo, ele é muito volátil, ele oscila mais, tem um desvio padrão maior. Ele tanto cai mais do que o IFIX, quanto sobe mais que o IFIX. Mas não necessariamente, quando você pega o ano, ele subiu muito mais do que o IFIX. Ele subiu 3%, o IFIX pouco mais de 2%. Então não teve assim uma alta tão acima do IFIX. É isso que eu quero te dizer. Só que ele cai bem mais e acaba se recuperando muito mais. E aqui você já percebe o seguinte, que a volatilidade do IFIX, dos fundos imobiliários, é bem inferior. Mas no final das contas, o Ibovespa não vai dar um retorno tão maior que o IFIX. Isso a gente viu historicamente acontecer. Tanto que, fazendo aqui uma comparação desde 2012 entre... Aí eu peguei outros índices aqui também. CDI, o difícil indicador de ser superado no Brasil, porque a renda fixa no Brasil rende muito. CDI, IDIV, que é o índice das ações de dividendos da B3, Ibovespa, IFIX, índice de small caps, que performou muito mal, principalmente pós-pandemia. E aí nós temos o quê? IDIV venceu todos os índices, com quase 200% de rentabilidade. O CDI vem na segunda colocação com 185%, o IBOV 136% e o IFIX 121%. Se eu colocar só os últimos 5 anos, aí a performance é diferente. Veja que a janela de tempo muda tudo. IDIV 68, CDI 48, Ibovespa 40 e IFIX 29. Small caps praticamente no 0 a 0. E o que eu quero te mostrar também é justamente a volatilidade que houve nesses índices. Veja a volatilidade do CDI, é quase nada, porque o CDI ele sempre vai ir numa linha ascendente. Não haverá quedas, não haverá drawdown, porque afinal de contas você não vai ter o quê? Um CDI negativo. Isso não vai acontecer no Brasil. Agora, o que nos importa é o IFIX. O IFIX teve uma volatilidade aí, desde o seu início, próxima de 8%. Ou seja, no ano, espera-se que o IFIX caia 8%. Tem um desvio padrão, um desvio da sua média da ordem de 8% no ano. Então, o ano inteiro. É um desvio padrão baixo, por isso que a gente viu que ele não oscila tanto. Já o Ibovespa, 23,93%. IDIV, 25%. Small Caps, quase 24%. O que isso mostra pra gente? Isso mostra que é muito mais fácil de suportar investir em fundos imobiliários do que investir em ações. E é por isso que o IFIX, dependendo da janela de tempo que você pega, fica muito próximo do IDIV, supera o Ibovespa, porque o comportamento dos investidores nos fundos imobiliários
não é de ficar assustado, desesperado, por isso que ele não oscila tanto. Mas é justamente por conta disso que o retorno potencial do IFIX e dos fundos imobiliários não é tão elevado quanto das ações. Note, de novo aqui no gráfico do IFIX, que uma pessoa que está aportando mensalmente ou que tem caixa e aguarda oportunidades para aportar, ela provavelmente aumentou seus aportes nesse momento de queda do IFIX. Se ela possui uma estratégia definida de aportes em fundos imobiliários, ok, conseguiu abaixar o seu preço médio. Mas se essa pessoa aporta em ações com maior volume, por exemplo, ela aproveitou essa queda e está surfando essa alta. Portanto, o segredo é muito simples. É você aportar nas grandes quedas. É você ter renda fixa para isso, ter coragem para isso e ter um comportamento consistente nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: sem a volatilidade, você não vence CDI. Você não vence Bovespa, você não vence os principais benchmarks. Porque sem a volatilidade, você não tem a oportunidade de comprar nessas quedas. E toda vez que você compra nas quedas, a sua expectativa de retorno é maior. É por isso que nós preconizamos a compra de ações mais baratas, porque a expectativa de retorno nessas ações é maior porque você está adicionando o fator valor das empresas no seu portfólio. Comprando barato ou comprando nas quedas, você aumenta a sua expectativa de retorno no longo prazo. Você está pagando mais barato, você aumenta inclusive a expectativa de ter um retorno acima do benchmark. Portanto, o segredo é a volatilidade e o comportamento do investidor de aportar nessas grandes quedas, acelerar os aportes. E, obviamente, você só vai se beneficiar de um alto retorno em ativos de grande volatilidade. Não é o caso dos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, no geral, você vai ter uma carteira que vai ficar muito próxima do seu benchmark, porque você não teve grandes quedas no geral para aportar e melhorar o seu preço médio. Agora, numa carteira de ações, ou na parte da sua carteira que está voltada para ações, você consegue melhorar o seu preço médio, aumentar o seu dividend yield on cost, por exemplo. Portanto, para o investidor que entendeu o jogo de longo prazo da Bolsa de Valores, ele entende que o curto prazo serve para melhorar o seu preço médio, para aumentar a sua expectativa de retorno e entendeu que a volatilidade é a sua aliada. É o que dizia, por exemplo, o Peter Lynch. Mas não são todos que suportam, por isso que ações acabam não sendo para todo mundo, porque nem todo mundo suporta toda essa volatilidade e acaba preferindo a renda fixa, os fundos imobiliários, e está tudo bem, ninguém é obrigado. Mas se você quer superar os benchmarks, você precisa se valer da volatilidade, mesmo da baixa volatilidade dos fundos imobiliários, para ter uma expectativa de retorno superior. E fazendo isso, você vai necessariamente ganhar do índice. A sua carteira pessoal vai ganhar do índice. E eu vou te provar aqui. Mas antes, um primeiro ponto que você precisa entender é que esses índices, Ibovespa, por exemplo, eles são de retorno total. Luan, retorno total? O que isso significa? Significa que a carteira teórica do Ibovespa, que tem ali mais de 70 ações, essas ações pagam dividendos e esses dividendos são reinvestidos na carteira. Então eu estou considerando tanto a valorização ou desvalorização dessas ações e também os dividendos reinvestidos na carteira. E aqui eu vou te revelar algo que aposto que ninguém te mostrou na internet, como esses dividendos são reinvestidos na própria carteira. E isso está no manual da B3. E veja o que ele diz. Após o encerramento do último pregão com direito, data com, o provento, JCP e dividendo, rendimento, em dinheiro, é incorporado em todos os demais ativos integrantes da carteira. E aqui está o segredo. Na proporção de suas respectivas participações. O que isso significa? Significa o seguinte, que o dividendo que é pago ali na carteira, ele vai ser reinvestido não necessariamente na mesma ação que pagou, não necessariamente. Esse dividendo ele vai ser redistribuído na carteira de acordo com o peso que cada ação tem na carteira. Então, por exemplo, Vale tem mais de 10% de peso no Ibovespa, logo, ela vai receber 10% desse dividendo. Então, o dividendo da carteira, ele vai sendo redistribuído na carteira de acordo com o peso, de acordo com a proporção que existe na carteira. Basicamente é assim que funciona. Mas o básico é, assim como um ETF no Brasil que não paga dividendo, o básico é que o dividendo ele é automaticamente reincorporado na carteira. Só que tem um detalhe. Veja que é uma regra fixa, é uma regra que não vai, vamos dizer assim, fazer uma gestão ativa do dividendo. Não vai pegar esse dividendo e junto com os aportes, porque não tem novos aportes, e comprar nos melhores momentos ou aumentar o tamanho
do dividendo que será reinvestido em determinada ação ou outra, então já tem uma regra bem definida. E por que eu estou te dizendo isso? Porque não necessariamente quando você recebe um dividendo, você já compra ali, de acordo com a regra da B3 ou na própria ação. Você fará uma reavaliação para onde esse dividendo deve ir, de acordo com o seu rebalanceamento, com as suas regras de rebalanceamento. Você viu uma ação ali que ficou desbalanceada na carteira, ou que teve uma grande queda e é uma oportunidade, então você vai pegar esse dividendo e comprar esse ativo. Então há maior flexibilidade que acaba, no geral, fazendo com que a expectativa de retorno também suba. E sabe por que o IDIV acaba vencendo todos esses índices, como a gente viu ali? É porque ali você tem empresas de dividendos. E se são empresas de dividendos, o fluxo de caixa da carteira é mais constante. Tem muito dividendo entrando e sendo reinvestido, de tal modo que você acaba conseguindo se aproveitar mais das quedas. É só você pensar comigo, um momento de queda do mercado, mas há dividendos entrando, você consegue comprar nessas quedas. Se você não tem empresas que pagam bons dividendos, como que você vai aproveitar da queda se não com novos aportes? Só que o índice não tem novos aportes, só tem os dividendos. Por isso que o IDIV acaba ganhando. É por meio do dividendo que você consegue, e também dos novos aportes, aproveitar esses drawdowns, as grandes quedas que podem durar muito tempo. Olha só o caso do Ibovespa, por exemplo, que já caiu 57% aqui em 2008. Aqui caiu 60% em 98. Durante a queda do governo Dilma caiu 47%. Caiu aqui 46% na pandemia e já teve um drawdown aqui de 20% em 2021. É justamente por você aportar nesses momentos aqui que o seu retorno fica maior. E aí eu vou te provar aqui usando simplesmente um ETF do Ibovespa, o BOVA11. Poderia usar qualquer outro, por exemplo, Small 11, mas eu vou utilizar aqui o BOVA11. O ponto é, BOVA11, teoricamente, eu preciso, investindo no BOVA11, ter um retorno menor do que o Ibovespa, claro. Porque o BOVA11 é o quê? Ele investe em Ibovespa, mas o que ele acaba fazendo? Tem taxa de administração. Então é para o retorno ser menor. Mas será que isso foi replicado na prática com uma carteira teórica de um investidor que só fez aportes mensais em BOVA11? É o que a gente vai descobrir. E eu simulei na prática. Veja só, aqui no Investidor 10, eu criei uma carteira simulada de BOVA11, um investidor que quer seguir pelo caminho da passividade mesmo. Não quero me preocupar em montar uma carteira, seleção individual de ativos, stock picking, gestão ativa, nada disso. Eu vou comprar a BOVA11 mesmo e é isso aí. Ok. E aí o que ele fez? Ele fez aportes em todos os dias 12 deste ano. Eu só vou usar esse ano porque, igual a gente viu aqui, o retorno desse ano do Ibovespa foi de 3,07. Então, você acaba esperando o quê? Que só investir em BOVA11, pelo menos no primeiro momento, você teria um retorno de 3%, um pouco abaixo por causa da taxa de administração, claro, mas não é bem assim. Olha só aqui, aportes de 10 cotas de BOVA11 todos os meses nos dias 12. Só aqui em maio, que foi no dia 13, porque dia 12 foi num domingo. 10 cotas, sem olhar preço. Aporte mensal, Dollar Cost Averaging, na prática. Isso aqui deu um aporte aproximado de 1.240, 1.270, aqui foi um pouco abaixo, mas mais ou menos 1.200, 1.250 por mês. Esse que foi o aporte desse investidor simulado. E aí sabe qual foi a rentabilidade desse investidor? A rentabilidade dele está aqui, 7,55%. 7,55%. Luan, mais do que o dobro do que o Ibovespa rendeu nesse ano. Sim, porque, pessoal, é o que eu estou falando. O aporte mensal nas baixas, e você nem selecionou baixa ali, você só fez o aporte no mesmo dia, só que você acaba pegando os momentos de baixa da bolsa, consequentemente, só isso fez com que seu preço médio ficasse abaixo da carteira do Ibovespa. E certamente você teria uma performance superior ao IFIX só comprando ETF de IFIX ou só comprando ETF de IDIV, apesar da taxa de administração, por conta do aporte mensal que se beneficia das baixas e do dividendo que você reinveste. Claro que não com o ETF aqui, porque esse ETF não paga dividendo. E note o seguinte, é que o ETF reinveste o dividendo, o ETF brasileiro. Alguns ETFs pagam dividendos, não é o caso da maioria dos ETFs brasileiros, mas o ponto é aportar nas baixas. E quando você tem uma carteira de ações, a performance é ainda melhor, porque você recebe os dividendos e faz uma gestão ativa dos dividendos, o que eu ensino aqui nesse canal e principalmente nos meus cursos e mentorias. Por isso, não fique tão apegado à performance do índice, porque o índice não envolve novos aportes. O índice simplesmente anda sozinho. Já a sua carteira não. Você consegue melhorar o seu preço médio com os aportes. A mensagem é essa: a volatilidade é a sua aliada, bem como os aportes mensais nas grandes quedas. E o uso dos dividendos para isso, sendo que o dividendo, quanto mais ele entra na sua conta, melhor,
favorecendo aportes nas baixas, melhorando a sua expectativa de retorno. Por isso que o dividendo importa, não só por uma questão fiscal aqui no Brasil. E a gente não pode, infelizmente, falar de bolsa de valores sem tocar no tema imposto de renda. Mas para isso tem uma solução, o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3 e com ele você vai automatizar completamente o imposto de renda da bolsa de valores na sua carteira. Por meio do aplicativo da Grana, além de você fazer declarações anuais em menos de 5 minutos, sim, a parte da bolsa em menos de 5 minutos, você realiza a apuração do imposto e o pagamento tudo de forma automatizada no seu aplicativo e com a segurança da indicação da B3. Por isso, para você parar de quebrar a cabeça com o imposto de renda na bolsa, dá uma testada no aplicativo da Grana. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E ao assinar o plano Mais Grana utilizando o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Link aqui embaixo. Mas e aí? Você já tinha visto alguém te mostrar esse segredinho? Que não é nenhum segredo, mas é preciso alguém te mostrar isso, alguém que já tem experiência de mercado? Você já tinha visto isso de graça na internet? Então, se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!